Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alfa Motos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Flávio da Costa e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bobina de pulso ou sensor de posição do virabrequim. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai falar disso agora. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a bobina de pulso, conhecido também como sensor CKP. E eu vou explicar algumas coisas a respeito dela. Depois eu vou explicar como que a gente faz o teste, o principal teste, o mais fácil de ser feito nesse tipo de bobina. E antes da gente começar, se você não adquiriu nosso curso ainda, Oficina de Excelência, o link está aqui na descrição do vídeo. Primeiro link, para saber um pouquinho mais, assistir uma prévia do curso, o link está aqui na descrição. Lembrando também, 30 dias de garantia a partir da aquisição. Se você não gostar do curso, não for o que você esperava, dentro de 30 dias pode pedir seu reembolso, que a gente leva o seu investimento numa boa, beleza? E só mais um detalhe, é um curso para quem quer montar o seu próprio negócio no segmento de oficina, onde eu te passo várias dicas para você administrar a sua empresa. Bom pessoal, a bobina de pulso, ela vai localizada do lado esquerdo do motor, junto aqui com o estator. O estator é quem gera a corrente elétrica para a motocicleta, ou seja, ele transforma a energia mecânica, pega a energia mecânica aqui do movimento e transforma isso aí em energia elétrica. Mas o nosso foco hoje é a bobina de pulso. Então, pessoal, ela vai montada dessa forma aqui, ó, dentro do motor. Aqui a gente tem o estator, aqui em volta a gente tem o volante, o rotor do magneto. E quando esse rotor gira em volta do estator, ele é conectado lá no eixo virabrequim. Quando ele gira, o ressalto dele vai passar aqui diante da bobina, vai gerar um campo magnético e vai enviar um sinal elétrico para o CDI ou para a central, unidade de injeção eletrônica, avisando a hora certa da unidade de injeção ou CDI enviar a centelha para a vela. O que acontece quando isso aqui dá problema, pessoal? Se essa bobina aqui estragar, ela para de funcionar, a motocicleta não vai dar centelha, ou seja, ela não vai ter faísca na vela para detonar o combustível. Consequentemente, a motocicleta não vai funcionar. Beleza? É muito comum esse tipo de bobina, ela funciona, a motocicleta esquenta, ela para de funcionar, a motocicleta esfria, ela funciona novamente. Isso aí é muito comum acontecer quando essa bobina aqui estraga, quando ela dá problema, é muito comum acontecer isso aí. Às vezes ela funciona, quando esquenta, para de funcionar. Aqui dentro, pessoal, a gente tem um enrolamento de cobre aqui em volta desse eixo, que a gente pode ver aqui no centro, ó. E é essa bobina que vai gerar então esse campo magnético em conjunto aqui com o rotor do magneto, vai gerar esse campo magnético e enviar então esse sinal elétrico lá para o CDI ou unidade de injeção eletrônica, para a central da motocicleta. Aqui atrás, se a gente for desmontar, a gente tem um ímã aqui dentro. Em conjunto com a bobina, eles geram então esse sinal elétrico. No próximo vídeo a gente pode desmontar isso aqui e remontar de volta para vocês verem como que isso aqui funciona, mas nosso foco hoje é outro. E agora, pessoal, eu vou explicar uma forma da gente testar essa bobina de pulso. Uma das melhores formas, mais fáceis, é a gente usando aqui o multímetro digital. Mais comum, eu vou colocar o multímetro aqui na escala de 2000 ohms. É um desenho de uma espécie de uma ferradura que a gente pode encontrar no multímetro. Só a escala pode alterar, tá de acordo com o modelo de multímetro. Então ela pode estar localizada em outra posição aqui no multímetro. Mas enfim, a gente vai usar então na escala de 2000 ohms. A gente tem aqui a escala de 2000K, 200K, 20K, 2000 ohms e 200 ohms. A gente vai usar a escala de 2000 ohms para a gente fazer essa medição. Então já está na escala correta, vou pegar a bobina, vou apoiar ela aqui na mesa. Agora não tem lado, tá? Eu posso usar qualquer uma das pontas de provas aqui. Eu vou tocar uma das pontas de prova na bobina de um lado, no terminal dela aqui na solda, e o outro aqui, ó. A leitura dela, pessoal, geralmente é em torno de 220 a 340. Abaixo de 220 ou acima de 340, muito acima, essa bobina está alterada. Então nesse caso aqui a bobina está funcionando perfeitamente, ó. Ela está dando 238, 240, está oscilando um pouquinho, agora parou. Mas ela está em perfeitas condições de uso. Uma coisa que eu recomendo, pessoal, você faz isso aqui, faz esse teste. Você pode usar aqui um soprador térmico para poder aquecer essa bobina
e fazer novamente esse teste com ela quente. Porque, como eu falei, a maioria das vezes, quando ela está dando problema, ela não estraga de vez, ela vai dando problema aos poucos, ou seja, ela dá centelha, dá leitura, às vezes a motocicleta esquenta, ela para de funcionar. Então, uma dica que eu passo, faz o teste com ela fria, temperatura ambiente, e faz o teste com ela quente também. Outra coisa, você mediu, geralmente a gente vai medir primeiro aqui no terminal, tá? Porque é mais fácil, não precisa desmontar isso aqui para poder eu saber se está ok ou não com essa bobina. Então, a maioria das vezes a gente faz esse teste aqui no terminal. Em algumas motocicletas carburadas, estou falando isso aqui da linha Honda, tá, pessoal? Você vai usar o fio azul com amarelo, que é o fio de retorno do sinal da bobina de pulso, e o fio verde, no caso de moto carburada. Aqui, esse estator de uma moto com injeção eletrônica, quem manda o sinal elétrico para a bobina é a unidade de injeção eletrônica. E nesse caso aqui ele manda nesse fio branco com listra amarela. Aqui está muito sujo, não vai dar para a gente ver. Mas a gente tem uma listra amarela nesse fio branco. Cuidado para não confundir com o fio do estator, que também é branco, tá, pessoal? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma das pontas de prova aqui dentro, ó, no terminal branco. A outra ponta de prova, vou colocar ela no fio que corresponde aqui à bobina de pulso. E no caso o azul com listra amarela. Ela tem que dar a leitura entre 220 e 340, como eu falei. Caso você fez essa medição aqui, não deu nada, então provavelmente está aqui no sistema da bobina de pulso. O que você vai fazer? Você vai desmontar, tirar a tampa fora, vai fazer a medição que a gente fez antes aqui na bobina. Caso aqui esteja dando leitura, mas aqui no terminal eu não consigo encontrar leitura, então o que está me dizendo para mim? Um desses dois fios que leva ou que traz corrente elétrica da bobina para o CDI, ele pode estar rompido, tá? Então é muito importante você fazer o teste nos dois terminais. Você faz o teste aqui, não encontrou leitura, você abre e faz o teste aqui embaixo. Deu leitura? Então testa aqui de novo. Não deu leitura? O fio está rompido no meio do caminho. Isso é uma forma de você fazer o teste. Substituir essa bobina, pessoal, mede ela aqui, confere aqui a leitura dela diretamente na bobina, repete o teste aqui no terminal. Por que é importante você fazer isso? Às vezes você monta a bobina, solda ela aqui, testa aqui embaixo, funcionou. Não testa em cima, não faz o teste aqui em cima no conector, monta e a motocicleta não funciona, você tem que abrir novamente para ver onde está o defeito. Então sempre substitui a bobina, somente esse tipo de bobina de pulso, faz a medição aqui, repete a medição aqui no conector da bobina. Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço e eu te aguardo no próximo vídeo, se Deus quiser.